Boa tarde, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa mesmo vir estar aqui conosco mais um dia para conhecermos o Senhor mais e mais. Quero começar o nosso estudo de hoje com a palavra que está lá em 2 Coríntios 10, 17, que fala assim que aquele que se orgulha de alguma coisa, orgulhe-se do Senhor. Aquele que tenta aprovar a si mesmo, que possa entender que quem nos aprova é o Senhor. Amém? Que nós possamos mesmo entender que tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ser, depende de um Deus maravilhoso, que já provou o seu amor por nós, porque dessa maneira nós vamos conseguir viver por fé a cada dia, buscando o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém? Bem, continuamos aqui na viagem de Paulo pela Europa, quando ele passou ali, Derbe, Listra, e logo depois ali na cidade de Filipos e Tessalônica, em Bereia. Logo depois ele foi mandado para Atenas e depois de Atenas ele foi para Corinto. Bem, amados, a cidade de Corinto, se você quiser entender mais um pouquinho, as cartas que Paulo escreveu para as igrejas depois nos ajudam muito a entender como foi o tempo de Paulo nessas cidades. Por exemplo, temos 1 Coríntios e 2 Coríntios. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vemos que quando Paulo chegou ali em Coríntios, ele estava triste, ele estava doente, ele estava deprimido. Por quê? Ele vinha desde lá da cidade de Filipos, sofrendo agravos, açoites, perseguição. E ali em Atenas, eu acho que o que mais machucou Paulo foi mesmo a intelectualidade daquele povo, a sabedoria daquele povo. Realmente, Paulo chega ali nos Coríntios, quando escreve para ele, fala: olha, quando eu cheguei até vocês, eu não cheguei com palavras persuasivas, mas eu cheguei verdadeiramente querendo falar aquilo que o Senhor quer. E ele fala, porque o mais sábio de todos os homens não se compara com Deus. A loucura de Deus é muito mais sábia que os homens. Paulo verdadeiramente, quanto mais ele chegava perto do Senhor, ele entendia quão grande era esse Deus. E uma das coisas que nós vemos quando ele chegou ali em Coríntios, ele conheceu Priscila, e Áquila, que trabalhavam também como ele. E até então Paulo desceu sozinho e ele só ministrava nas sinagogas aos sábados, porque ele precisava trabalhar para ter sustento. E quando quando Silas e Timóteo desceram ali da Macedônia, aí Paulo foi realmente impulsionado a ficar somente no ministério da palavra. Porém, quando ele falava ali de Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, que eles tanto esperavam, aqueles judeus começaram a resistir e blasfemar contra a vida de Paulo. E Paulo, uma vez cansado, Paulo, uma vez triste, ele realmente virou para eles e falou assim: olha, eu tô indo embora, sabe? O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça e eu estou limpo e desde agora eu tô indo para os gentios, eu não vou ficar aqui mais. Mas mesmo assim, naquele pouco espaço de tempo que Paulo estava indo ali, devia ser mais ou menos uns 3 sábados que ele ficou ali naquela sinagoga, fala que logo depois que ele saiu dessa sinagoga, ele foi para a casa de um homem que servia a Deus, e era uma casa próxima à sinagoga. E Crispo, que era o principal da sinagoga, ele creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E o Senhor Jesus, para consolar a vida de Paulo, o coração de Paulo, falou com Paulo numa visão dizendo: Paulo, não temas, não fique com medo, mas pode falar e não te cales, Paulo, porque eu sou contigo. Ai, amados, como é maravilhoso quando estamos debilitados, quando estamos fracos e nos entregamos e ouvimos o Senhor falar conosco. Amados, não tem preço isso na nossa vida. Como é bom depender desse Deus, entregar as mãos dele e não, ter uma vida procurando viver mesmo com palavras de sabedoria, tentando persuadir as pessoas, mas entregar, falar: pai, eu não posso fazer nada. Mas nesse momento, o Senhor, quando Ele conhece a motivação do seu coração, Ele fala: filho, não tema, mas continua que eu sou contigo e ninguém vai lançar a mão de ti para te fazer mal.
Sabe por quê? Porque eu preciso alcançar vidas ali nesse lugar. Foi isso que Deus falou para Paulo. E a cidade de Corinto foi uma das cidades que Paulo ficou mais tempo durante o ministério dele de pregar a palavra. Aqui fala que ele ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ah, amados, tenha o desejo no seu coração de não somente estar aprendendo essa palavra, mas cada dia que você aprender, que a gente estudar um capítulo, clame mesmo ao Senhor, que Ele possa encher você com o Espírito Santo de Deus para que você possa ensinar essa palavra, porque a obra é do Senhor. A obra não é minha nem sua, mas a obra é do Senhor. E Paulo continuou ali e apesar de muitos homens, ter persuadido ele, querer até mesmo levar ele no tribunal, mas eles falaram, olha, se a única acusação que vocês têm contra ele é somente que ele está falando contra a lei de vocês, isso é coisa de vocês, eu não vou entrar nisso. O Galho, que era, o procônsul ali daquele lugar. Então, Paulo realmente viu a mão de Deus em cada detalhe, em cada detalhe. E Paulo, quando ele tinha esse tempo todo que ele já estava ali ensinando a palavra de Deus, ele despediu dos irmãos e ele foi ali para a Síria, E com ele foi também Priscila e Áquila. E nesse ponto aqui, Paulo raspa a cabeça, porque ele tinha um voto. Amados, Paulo, ele fala assim que ele fez forte para com os fortes, ele fez fraco para com os fracos, ele fez como se não tivesse lei para aqueles que não tinham lei. Paulo, apesar dele pregar que não precisava seguir a lei para não escandalizar, mas para que o Senhor pudesse alargar a fronteira dele, ele cumpria a lei, não porque ele precisava, mas por amor ao próximo. Paulo fazia isso. Paulo, ele lidava de uma maneira para não ter escândalo, para que eu falo que Paulo, ele facilitava para que as pessoas verdadeiramente acreditassem e crescem naquilo que ele tinha para falar. A vida de Paulo realmente é um exemplo para nós. E logo depois disso ele chega a Éfeso e deixa Priscila e Áquila, ali em Éfeso. E também ele ia na sinagoga, disputava ali com os judeus. E aquele povo rogando para que ele ficasse ali, por mais um tempo, ele disse assim, não, ele despediu deles e falou, olha, se Deus quiser, eu vou voltar aqui, mas no momento eu preciso partir. E Paulo parte, chegando a Cesareia, ele sobe até a Jerusalém, saudando a igreja de Cristo que se encontrava lá, e ele desce para Antioquia, que foi de onde que ele saiu para essa segunda viagem missionária, E ele, todas as vezes que ele voltava junto para esses lugares, ele passava sucessivamente pelas regiões que ele tinha ali pregado o evangelho, confirmando a todos os discípulos. Que pastoreio maravilhoso, não é? Nós precisamos nos importar com os irmãos, pregar para os irmãos, fazer uma visita para os irmãos amados, porque nós exalamos o doce perfume de Cristo. E quantas vezes nós precisamos desse amor juntinho de nós, não é verdade? E aqui fala a respeito de Éfeso, que ali em Éfeso, Priscila e Áquila achou um certo judeu chamado Apolo, que era natural de Alexandria. Esse homem era muito eloquente, ele sabia muito a escritura, gente. E ele era instruído, ele falava de Jesus Cristo, ele era fervoroso de espírito, ele ensinava as coisas do Senhor. Porém, ele conhecia apenas o batismo de João. E ele falava ousadamente, mas quando Priscila e Áquila ouviram isso, eles o levaram consigo e lhe declararam mais perfeitamente o caminho de Deus. E Apolo teve a experiência ali com o Espírito Santo de Deus. Ah, gente, como é maravilhoso ver que a igreja de Cristo é um corpo, é uns pelos outros, não é verdade? E aqui fala que querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebessem ele. E Apolo foi, para Acaia, e tendo ele chegado lá, fala que ele foi muito aproveitado, porque ele sabia muito. E com grande veemência, ele convencia os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Amados, a nossa vida precisa ter conteúdo. Precisamos sim, somos usados pelo Espírito Santo de Deus, mas precisamos ter diligência para aprender essa palavra, para que possamos ser vasos nas mãos do Senhor. Amém? Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos com a graça de Deus para estudarmos Atos 19. Um beijo no seu coração e fica com Deus. E não esquece que se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo!